Olá, amigos, sejam bem-vindos ao curso online da Escola de Choro de São Paulo. Eu sou Jean Corrêa, professor de violão, e a gente está na nossa segunda aula de 4 aulas sobre a música flamenco. Para quem ainda não assistiu a primeira aula, é só acessar um linkzinho que tem aqui na descrição, tá bom? Tem o nosso site que contém todas as aulas de todos os instrumentos, tudo organizadinho, tá tudo aqui na descrição. Tá legal? Bom, então vamos começar a nossa aula com a parte de técnica e aquecimento. Bom, gente, agora vamos falar sobre técnica e eu quero falar para vocês sobre a técnica mais adequada de se utilizar esses 3 dedos aqui, certo? Indicador, médio e anelar. Bom, quando a gente observa às vezes as pessoas começando, até alunos mais avançados, estudantes mais avançados de violão, a gente pode observar um jeito de se tocar com esses 3 dedos que limita um pouco, tecnicamente falando, principalmente de sonoridade do instrumento, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas tocando dessa maneira aqui, ó, o indicador, por exemplo, na corda, mexendo todas as falanges. Repara que todas as falanges se mexem para executar a nota, como se fosse uma coisa mais ou menos assim, ó. Puxando, né? Como se a gente tivesse... O ideal é que todas essas falanges fiquem presas e a gente só mexa aqui, ó, que o movimento seja feito só a partir desse osso para cá, mexendo o dedo por inteiro, assim, certo? Ao invés de assim, assim, certo? Esse é o toque ideal com todos os dedos. Eu vou passar um exercício para a gente praticar isso, tá legal? Um exercício bem simples, a gente vai usar o polegar parado na corda Ré, ok? Então, parou o polegar na corda Ré, repara, ó, faz um toque primeiro com o indicador e vê se você está conseguindo fazer isso. Ao invés de puxar o dedo inteiro assim, colocar ele todo. Dessa maneira a gente consegue muito mais projeção com o dedo inteiro, certo? Então, ó, aqui, primeiro com o indicador, depois com o médio, depois com o anelar, certo? E o exercício que eu vou passar é bem básico. A gente vai colocar um metrônomo bem lentinho aqui, ó. E a gente vai tocar 2 notas por tempo. Então o metrônomo está aqui, a gente vai tocar tá, 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 tá. Sempre assim, indicador, médio, anelar e médio de novo. E aí repete-se o ciclo. Eu vou usar uma postura de mão direita, tem um exercício do Carlevaro, que ele usa isso para vocês poderem se guiar um pouco, tá bom? Então, ó, funciona da seguinte maneira. A gente vai sempre mover de meio tom, eu estou tocando aqui as notas só Lá e Dó, depois eu vou mexendo isso até chegar na 7ª casa, né? Aqui a gente tem a 7ª e 6ª casa. Quando a gente chegar aqui, a gente vai voltar. Só isso, bem simples, certo? Então, vamos fazer uma vez juntos. Ó, sempre repara que o seu indicador ele precisa tocar e voltar para o lugar, certo? Tem esse movimento de tocou e voltou. Mesma coisa para todos os outros dedos, certo? Então, vamos lá. 4 vezes para cada uma dessas posições, certo? 1, 2, 3... Aí daqui a gente vai descer de meio tom de novo. Mais pra frente, esse exercício tem outras combinações e eu vou passando eles pra vocês, tá legal? Então, baseado no exercício do Abel Carlevaro. Bom, agora a nossa segunda parte da aula é ensinar a parte B do choro flamengo, tá legal?
Como eu já disse, na aula passada a gente aprendeu a primeira. Quem quiser acessar é só pegar no link aqui embaixo. Deve estar aqui na descrição. Então, a primeira parte foi na tonalidade de Sol maior. O choro ele funciona assim. Nesse caso tem 3 partes, né, desse choro. E geralmente, para cada parte tem uma tonalidade diferente. Então a gente tocou na tonalidade de Sol maior, tem acordes que são daquele campo harmônico. Agora a gente vai para a tonalidade de Mi menor na segunda parte. Certo? A tonalidade de Mi menor é muito parecida com a tonalidade de Sol maior. O campo harmônico é bem parecido, apesar de mudar os graus e a relação de um grau para outro, funciona praticamente da mesma maneira. Se vocês quiserem depois, pode pegar um campo harmônico de Sol maior e de Mi menor aí na internet. Tem vários vídeos falando sobre campo harmônico, tá bom? As pessoas ensinando isso para vocês entenderem um pouco mais. Aqui a gente não vai voltar para essa parte teórica de harmonia por enquanto, né, de campo harmônico. Eu vou explicando a harmonia aqui, já pensando que vocês têm uma noção boa de campo harmônico. Então, para quem ainda não sabe nada de campo harmônico, vale a pena pegar uma aula na internet sobre campo harmônico. Tá legal? Então, a gente agora está indo para Mi menor, ok? Então, como eu disse naquela primeira aula, a gente tem 2 acordes importantes na tonalidade. Na primeira parte era Sol e Ré7. Agora a gente está em Mi menor, então os acordes são Mi menor e Si7. Tá ok? Esse é o acorde dominante, como eu já expliquei, é o 5º grau. Então conta Mi, Fá, Sol, Lá, Si, de maneira grosseira, aqui, né? Fazendo uma contagem só para basear para quem já entende de campo harmônico. A gente tem aqui o Si7, que vai ser o nosso dominante do Mi menor. Então são os 2 acordes que vão mais ocorrer, são pelo menos os mais importantes dentro dessa tonalidade na segunda parte. Tá bom? Então vamos lá. Ele já começa de cara assim. 1º grau, dominante, e 1º grau de novo. Tudo isso continua com a levada do machixe, certo? Nessa música, como ele vai para menor, a gente pode começar ela com uma dinâmica um pouco mais baixo, tocando um pouco mais piano, certo? Uma dica aqui que eu vou passar para vocês é aquele lance de mudar a condução do baixo. Não tocar sempre o baixo na tônica, por exemplo, aqui. E sim criar aqueles desenhos melódicos, né? Geralmente por grau conjunto, né? Passando de tom em tom, ou meio tom para meio tom, certo? O grau conjunto é esse intervalo de segunda. Então a gente tem aqui Mi menor. Depois eu quero que vocês toquem o Si7 com baixo no Fá sustenido. Certo? Aqui. Ao invés de tocar as 3 de baixo, toca essas 3 aqui, que o acorde fica mais completo. E depois pode ser o Mi menor aqui de novo. Só tocar o Mi menor que vocês já sabem tocar aqui, com baixo no Sol. Então ficou. Conseguiram ouvir o caminho do baixo? Vai ficar muito mais rico do que certo? Então a melodia faz. Agora a gente vai preparar para o 4º grau. O 4º grau também é um lugar super comum, como a gente falou na primeira parte, que a gente passou por ele, né? Que no caso da primeira parte, Sol, que a tonalidade era Sol, o quarto grau era Dó. Aqui a gente está, era Dó maior. Aqui a gente está em Mi menor e o 4º grau é Lá menor, certo? E a gente vai fazer aquela coisa que a gente já falou sobre, que é usar esse acorde de passagem, que vai ajudar a gente a criar uma ponte entre o 1º grau que a gente está e o 4º grau, que é o acorde dominante. Só que agora o dominante que eu estou falando não é esse dominante aqui que vai para o 1º grau. Não é o Si7. Eu estou falando do dominante do 4º grau. Né? Cada grau, nem todos, mas a gente vai falar disso mais para frente, mas vários graus dos lugares do campo harmônico que a gente for, vários deles contam com um acorde dominante.
certo? Então, por exemplo, agora a gente vai para Lá menor e a gente tem que descobrir qual é o dominante de Lá menor. Como faz? É só achar qual é o quinto grau dele, como a gente já contou. O dominante é sempre o quinto grau. Então, a gente vai contar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, tá bom? De maneira grosseira e fácil de se entender, é isso. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, o nosso acorde dominante vai ser um Mi. Como eu já disse, o dominante, esse acorde que faz essa ponte, ele é o quinto grau e ele é sempre maior com a sétima menor. Então, o acorde, a gente chama eles de acorde com sétima. Mi com sétima, por exemplo, uma maneira falada, mais simples de se entender. Então, a gente vai tocar um Mi com sétima para ir para Lá menor. E aí a gente pode usar aquele recurso de novo. Aqui ó, a gente vai tocar o Mi7 como a gente aprendeu na aula passada, com baixo aqui na terça, no Sol sustenido. Aqui a gente está caindo nesse Lá menor que é o quarto grau e ele automaticamente vai entrar numa outra cadência que eu vou ensinar para vocês agora, que é a cadência de 2-5-1. Então a gente vai pensar no 2-5-1 para Sol maior agora, certo? Sol maior, pensando nessa tonalidade que a gente está de Mi menor, é o acorde de terceiro grau, certo? Mi, Fá, Sol. Pensando que ele é o nosso acorde para onde se quer chegar, a gente vai usar essa cadência de 2-5. Até agora a gente só usou o 5-1, né, que a gente falou dominante, chegando em algum lugar. Agora a gente vai usar 2-5. Então, se a gente pensar em Sol, qual é o 2 de Sol? Pensando no campo harmônico. É o Lá, Lá menor. Então, esse acorde que era quarto grau, ele já virou aqui 2, tá bom? 2 dessa cadência de 2-5-1. Então, a gente vai tocar ele. O 5 do Sol a gente já sabe que é o Ré7, dominante do Sol, né? Sempre relaciona esses nomes. O 5, quinto grau, com o dominante. Chegando aqui no Sol maior, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vou tocar esse trecho agora inteiro para vocês. Tá bom? Chegamos aqui. Aí agora, vocês lembram daquele ciclo de 5 do 5, 5 do 5, 5 do 5? A gente vai usar isso para Mi menor também. Então, o 5 de Mi menor a gente já sabe que é o Si, certo? E aí, o 5 do 5 é Fá sustenido, certo? Contando aqui também de maneira rápida, é só a gente contar a partir do Si. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Só que o Fá, ele é sustenido, porque dentro da escala de Mi menor, certo? Do jônio, da escala de Mi menor que a gente está usando, depois a gente vai falar mais sobre isso. Se não, procurem uma aula de campo harmônico. O Fá é sustenido. Então, a gente tem aqui o Fá sustenido como 5 do 5. Então, chegamos aqui no Sol. Certo? Sol. 5 do 5. 5. E voltou para o 1. Certo? Essa é a metade da segunda parte. Aí a outra metade vai começar parecida. Bom, vamos tocar a primeira metade inteira. Vou colocar até o metrônomo lentinho aqui para a gente se basear. 1 e 2 e... Aí vai começar a segunda metade. Começa bem parecido. Só que agora a gente vai para Dó maior, certo? Dó maior é o nosso sexto grau, certo? A gente vai parar nele aqui. E antes de ir para ele, a gente vai usar aquele recurso de novo, que é o recurso do dominante. Qual é o dominante
para a gente chegar no sexto grau. Certo? Então, só contar a partir do Dó. Qual é o dominante do Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, é o Sol 7. Ok? Aqui, a gente vai usar o Mi com sétima para levar a gente para o quarto grau de novo. Lembra o dominante do quarto grau? É o Mi. Chegamos no Lá menor, certo? E agora a gente vai usar rapidamente um acorde que muitas vezes vem depois desse quarto grau, que vocês vão reparar em outros choros depois, que é o acorde diminuto, o diminuto cromático. Então, meio tom para cima do Lá, que é o Lá sustenido, a gente vai colocar esse acorde diminuto, tá legal? Então, do começo de novo, da segunda metade, né? Aqui vocês podem tocar esse Mi7 com baixo Si, tá ok? Para melhorar, deixar o caminho mais bonito. E aí a gente vai voltar pro Mi menor com baixo Si. Aquele Si7 que vocês aprenderam na primeira aula, que é com baixo Ré sustenido. Terminando no Mi menor com baixo na tônica. Então ficou assim. Vamos lentinho de novo esse trecho. Baixo Mi. Certo? Vamos fazer agora a segunda parte completa para todo mundo tocar junto. Metrônomo a 55, bem lentinho. Então vamos nessa. 1, 2, 1 e piririra. Pro começo. A gente faz um reset e volta pro começo. Certo? Essa segunda parte, assim como a primeira, vai se repetir 2 vezes, tá legal? Ó, uma novidade é o seguinte, para cada música que a gente criar e que a gente ensinar aqui, a gente está criando também um arquivo com playbacks para vocês poderem tocar. Então tem lá, para quem está fazendo aula de violão, tem a música tocada pelos professores, só que sem o violão, para você ir lá e tocar o violão em cima daquela música. Dá até para você gravar em cima e se ouvir, para ver se tá legal o som, tá legal se você tá tocando juntinho, se a levada tá boa, se tá encaixando junto com os outros instrumentos. Tá legal? Então, pratique esse exercício e usem o nosso playback que está no site também. Então, tudo aqui na descrição. Então é isso, gente. Falei do site. Para quem quiser acessar também os outros instrumentos, a aula anterior, se lembrem, só clicar aqui embaixo. E tem também o nosso podcast, Nó na Garganta, feito pelo Henrique Menezes, que é só acessar aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Digita lá no Spotify, Nó na Garganta, que você vai conseguir acessar. Tá bom? Valeu, gente. Até a nossa terceira aula.